Graças a Deus. Pode ir. Obrigado. Amém. Irmãos, quero compartilhar algo que está no nosso coração. Continuar a série que muitas vezes temos falado aqui sobre discípulos de Jesus. É um assunto que a gente fala e repete, fala de novo, e a palavra ela se renova, é assim que a gente vai prosseguindo. Quantas vezes eu já ouvi ministrações repetidamente, e ela sempre traz uma edificação para os nossos corações, para o meu coração, sempre trouxe. Por exemplo, eu me converti, eu não sei se você lembra, da pregação que você se converteu, eu não sei, mas eu me lembro da pregação que foi ministrado, e eu aceitei a Jesus nessa pregação, que foi o filho pródigo, né? E eu aceitei a Jesus nessa ministração. E de lá para cá, quantas ministrações já ouvi e também já preguei sobre o filho pródigo. E elas sempre se renovam em nossos corações. Por quê? Porque nós precisamos dessa palavra, que ela é viva e eficaz. Se a palavra é viva, ela traz vida sobre as nossas vidas. Amém? Então, nós precisamos dessa palavra. Nós precisamos ouvir para que nós possamos nos alimentar cada vez mais e continuarmos a caminhar nutridos pelo alimento necessário que vem do céu, para que espiritualmente a gente possa caminhar, prosseguir. Amém? E eu quero falar um pouco hoje, o texto que eu vou usar em Marcos capítulo 1, ok? Eu quero falar um pouco sobre o discípulo chamado André, e esse discípulo que pouco se fala, ou não tem manuscritos, ou até mesmo grandes eventos, não pregou para multidões, como o seu irmão Pedro, mas foi um discípulo entre os 12, e eu vou um pouco mais além, ele era também como se fizesse parte do quarteto fantástico entre ali os seus discípulos de Jesus, ok? Por que eu falo isso? Nós vamos ler o texto de Marcos, capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 16. Deixa eu aí? Marcos, capítulo 1, a partir do verso 16. André, no grego, significa uma tradução bem contemporânea, ali para a gente entender melhor. No grego significa homem, o significado do nome de André, ok? Ou valente, ok? Então vamos lá, a partir do verso 16, Marcos. Eu quero passar algumas informações de André, e a gente vai passar, assim como eu fiz com Pedro, a gente tirou algumas informações, não dá para passar tudo, porque é muita coisa, é muito estudo, é muita informação, cada discípulo tem algo assim, eu posso dizer, porque a palavra de Deus é rica, e ela tem assim um mar de conhecimento, e você, cada vez mais que você vai tirando, vai aprendendo, você pode sempre estar renovando seus conhecimentos. Então, eu vou fazer a mesma coisa com o André, aqui, começando nessa ministração. Talvez não consiga finalizar tudo, mas nessa temporada, nesses sermões, daqui por diante, vamos falar um pouquinho sobre André, ok? Vamos lá. 16 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 18. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, consertando as redes.
e logo os chamou. Deixando eles no barco, o seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Palavra do Senhor, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Então, esse texto fala sobre os primeiros discípulos que foram chamados, ok? E vou um pouco mais além. O primeiro discípulo que foi chamado por Jesus foi André. Diga comigo, André. Isso. André já era discípulo, junto com o seu irmão Pedro, já era discípulo de João. Diga comigo, João Batista. Isso. Automaticamente, eles já tinham uma convivência espiritual, uma convivência, para nós entendermos melhor, religiosa. Então, eles já entendiam, eles já sabiam, eles já estavam atentos na palavra, porque quem era João Batista? Era aquele que veio o caminho para quem? Então, logo, os discípulos de João Batista, já estavam atentos, cientes do que iria acontecer. E André foi o primeiro discípulo que percebeu que Jesus estava pertinho. André. Porque a Bíblia fala que quando ele chama o seu irmão, chamado Pedro, ele diz para Pedro, diz, olha, nós encontramos quem? O Messias. Ele é o Messias, eu encontrei o Messias. E aí ele trouxe o seu irmão Pedro para junto, e assim eles passaram a ser discípulo de Jesus através do chamado de Jesus Cristo nos corações deles, ok? Então, o apóstolo André ele era um cidadão de Betsaida, na região da Galileia, mas como eles eram pescadores, eles viviam na região de Cafarnaum, onde, junto com o seu irmão, eles trabalhavam e automaticamente junto também ali na região, junto com João e Tiago. Então eram os pescadores, o quarteto fantástico, que eles estavam ali. E Jesus observou aquele quarteto fantástico e disse, vou fazer dele um super-herói. E ele chama aqueles 4, que automaticamente se tornaram os discípulos. Só que Tiago, João e Pedro eram aqueles que eram mais chegados de Jesus. Amém, Marcélia? Tiago, João e Pedro eram aqueles que mais eram chegados de Jesus. E a gente não vê nos textos, nos relatos sobre André, mas ele estava sempre presente, né? Ele fazia parte. E Jesus, o curioso é que Jesus chama dois irmãos, né? E depois chama mais 2 irmãos, chama a família ali, e começa um ministério muito forte e poderoso através daqueles irmãos que começaram a deixar Jesus Cristo trabalhar no seu coração, deixar Jesus Cristo fazer algo sobrenatural em suas vidas. Quando a gente deixa Jesus fazer algo sobrenatural em nossas vidas, ele começa a agir de uma forma diferente e especial. Amém? André, primeiramente, foi discípulo de João, como eu já falei, ok? João Batista, o qual ele mostrou Jesus como o Cordeiro de Deus. Então, se você ler o capítulo 1 inteiro, você vai ver, João Batista aparece ali, e ele começa a pregar, a falar sobre Jesus que viria, que já estava, melhor dizendo, e que ele não era capaz, não se sentia digno, como eu falei domingo agora pela manhã, né? Nem de desamarrar as sandálias dos seus pés, mas ele testemunha sobre Jesus Cristo, e automaticamente
André, ele fica atento, porque o seu mestre João, tinha falado que Jesus já estava, o Messias, então ele começa a ficar atento no que poderia acontecer. Só aqui nós observamos que André, ele era muito esperto. André, ele estava ligado no que estava acontecendo. André, ele estava antenado. Ele estava observando tudo ao seu redor. E quando ele sente o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração já, ele começa a divulgar e ele começa a trazer o seu irmão para perto, dizendo: agora sim achamos o Mestre, o Messias, e ele está entre nós. Ok? Então, mais tarde, talvez depois de aproximadamente, segundo, alguns dados que eu passo para os irmãos aqui, são dados que não estão na Bíblia, ok? Tem um historiador chamado Eusébio, ok? Se você vem para a escola bíblica, o Jales sempre gosta de citar Eusébio, né? Um historiador que foi contemporâneo ali, que ele aparece, ele tem muitos escritos e históricos sobre a vida de Jesus Cristo, sobre os discípulos de Jesus Cristo, e muita coisa não estão na Bíblia, mas está em livros históricos desse homem chamado Eusébio, ok? Então tem coisa que não está na Bíblia, mas a gente procura algumas fontes para que a gente também possa passar algumas informações. Por exemplo, a Bíblia não fala como André morreu. Alguém sabe como André, discípulo, morreu? Ninguém sabe, assim, né? A Bíblia não fala, melhor dizendo. Mas se você for observar e procurar em alguns relatos históricos, e principalmente desse homem que ele escreveu muito, chamado Eusébio, você vai ver que ele narra nos seus escritos que André morreu crucificado, mas a cruz que ele mandou fazer era em forma de X, ok? Porque ele não se sentia digno, né, de morrer igual o seu mestre. Então ele morreu ali, e a cruz que ele pediu, ou ele, né, não queria morrer igual o mestre, ele morreu assim. E segundo esse historiador chamado Eusébio, ele ficou mais ou menos 2 a 3 dias vivo naquela cruz e pregando incessantemente a Jesus Cristo, até a morte. Tá? Isso eu estou falando o que nós observamos em outros livros históricos, ok? Então André, depois do episódio, né, que mais tarde, depois desse episódio que acontece com João Batista, ok? Segundo alguns historiadores, dizem que mais ou menos 1 ano aproximado acontece esse episódio do chamado de André e de Pedro. Então, teve um tempo que aconteceu isso, ok? Não foi assim, tipo, imediato. Aconteceu, peraí, eu ouvi que era o Messias e logo no caminho ele viu Jesus. Porque às vezes a gente pensa assim, tem coisa na Bíblia que a gente pensa que é tudo assim, parece que acontece, tipo, num dia após outro, assim, né? Tipo, aconteceu uma coisa agora, 1 hora depois aconteceu outra, e não, tem um tempo. Então, aconteceu entre André ser discípulo de Jesus, de João Batista, junto com o seu irmão. Nessa temporada que ele ouviu, que ele estava lá, aconteceu muita coisa e teve um tempo antes dele ser chamado por Jesus Cristo. Ok? Então, vamos prosseguir aqui. Embora André não fosse nem de longe tão agitado ou impulsivo como o seu irmão chamado Pedro, estejam ligados, irmãos, para a gente não dormir, tá? É bom que a gente participa, a gente dá uma acordada para que a gente consiga chegar até o fim nesse tempo, nessa temporada, ok? Então, embora André não fosse nem de longe tão agitado ou impulsivo igual o seu irmão Pedro,
ou até mesmo os dois chamados filhos do trovão, quem era? Então, pensa comigo, ele era o mais quietinho, ok? Ele era o mais que, porque ele estava do lado de Pedro. Agora, só o fato de ser irmão de Pedro já era difícil. Eu não sei você, mas geralmente tem um Pedro no meio dos irmãos. Na sua família tem um Pedro. Não sei. Na minha tem. Se você parar a observar, analisar as famílias, você olha, aquele é Pedro, aquele é Tiago, aquele é André, aquele... E às vezes não convertido, que ainda vai se converter, mas você já começa a identificar as personalidades, o caráter, muitas vezes, que parece com os discípulos de Jesus. E aí, pela fé, você profetiza. Então, você é Pedro, então você vai se converter em nome de Jesus. Então, não era fácil já ser irmão de Pedro. E aí, ele logo tem, junto com eles, mais dois, que é chamado filho do trovão, também muito agitado, porque João e Tiago, eles eram muito agitados, já queriam queimar todo mundo, já queriam resolver tudo de uma vez. Então, eles eram muito agitados. E o André, no Quarteto Fantástico, ele era o mais quietinho, era o mais fleumático, podemos dizer assim, dentro dos temperamentos. Então, ele era o mais fleumático, ou junto com ser um pouco mais melancólico, alguma coisa assim, mas ele era o mais quietinho. Só que também ele não era vamos dizer assim, o menos importante. Ele fazia parte do Quarteto Fantástico. Ele tinha uma missão. Ele tinha um propósito, tinha um objetivo. Deus olhou para ele e falou assim: você tem algo que eu preciso te usar. E quando ele chama, ele dá uma missão para eles. Então vamos lá. É muito importante que a gente não crie uma falsa imagem dele como alguém, de alguma forma, um discípulo mais fraco. Porque não tem discípulo mais fraco. Tem discípulo que está no processo de mudança, de conversão, de transformação. Ok? Porque às vezes tem gente que pensa assim, coloca os discípulos de Jesus como uma escala, dizendo assim, não, Pedro era o que pregava, 3.000 se convertia, Pedro, o suor, o lençol, o suor de Pedro curava, a toalha de Pedro curava, e sabe, Pedro era poderoso. André não, André nem parece quase, é fraquinho. Não, a gente não pode qualificar os discípulos assim, ok? Mesma coisa na igreja, porque às vezes a gente olha para nós aqui, para a igreja de Cristo, ou no contexto geral, a gente olha aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que às vezes a gente observa e fala, nossa, mas... E aí a gente olha um irmão que às vezes você vê uma habilidade na pessoa, uma habilidade para administrar, uma habilidade para tocar, para cantar, para pregar, para evangelizar. Aí você olha aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que só sabe fazer o café na igreja. Nossa, coitadinho, só sabe fazer o café. Às vezes a gente olha assim e coloca as pessoas no nosso nível, e a gente começa a rebaixar e aumentar algumas pessoas, enquanto a igreja de Cristo ela é uma só. Jesus não faz acepção de pessoas, nós somos o corpo de Cristo e cada um tem a sua importância no corpo de Cristo. Amém? Cada um é importante, tem sua função, é importante, e se Deus não desqualifica, quem somos nós para começar a julgar o nosso irmão? Nós somos o corpo de Cristo, precisamos caminhar junto. Diga para o seu irmão, precisamos caminhar junto, se você puder.
precisamos caminhar junto. Amém. Amém, queridos. Com o decorrer da ministração nessa temporada, eu vou passar um pouco mais de informação histórica sobre André, mas eu preciso entrar em alguns pontos e depois a gente volta nas outras ministrações um pouco mais sobre André, assim como eu fiz com Pedro. Vamos lá. Eu quero passar, irmãos, eu tenho meia hora praticamente para passar. 7 coisas que todo cristão precisa aprender com a vida de André, ok? Então, eu quero que você embarque comigo nessa viagem agora, para a gente entender um pouco mais e saber, para que o nosso crescimento espiritual seja algo real, não só de fachada, porque às vezes a gente cresce só assim de mentirinha, desculpe a palavra, mas nós precisamos crescer, não inchar espiritualmente, precisamos crescer saudável espiritualmente através da palavra, e a palavra vai nos nutrir, vai nos alimentar corretamente, ok? Por isso que às vezes é chato de às vezes ouvir algumas questões, a palavra pregada, entender, ler, conhecer o ponto histórico, conhecer um pouco mais, e às vezes é um pouco chato, porque quando você senta na mesa, você observa uma alimentação, está lá, batata frita, mas do outro lado tem uma salada sabe, salada, que eu nem sei, salada saudável, né? Uma rúcula, alguma coisa assim, aí está a batata frita, né? Aí você olha assim, na mistura, um bife grelhado, alguma coisa assim, aí você olha do outro lado aquela costela com gordura, né? Aí você vê aquele banquete, aquela coisa toda, mas se você for observar clinicamente, você vai, olha, falei chique agora, você vai observar o seguinte: os seus olhos vão se encher para as gostosuras, não é? Mas que vai muitas vezes te fazer mal. Mas se você observa e olha assim e fala, nossa, não, eu preciso de uma coisa saudável, mesmo que você não queira comer, mas aquilo vai te ajudar, vai te manter vivo, vai te manter de pé, vai te nutrir, e aí você come aquilo, mesmo não querendo, mas aquilo vai fortalecer a sua alma, o seu espírito e o seu corpo, principalmente o seu corpo, né? É assim a palavra de Deus. Às vezes você olha assim e fala, nossa, isso aqui é melhor e tal, eu quero ouvir isso aqui, e aquilo que muitas vezes é necessário para que a gente cresça e se nutra espiritualmente, a gente tem uma certa preguiça de aprender e de entender, né? E você já viu que, como dá sono ler a Bíblia? Né, irmãos? Dá uma preguiça, um sono. Conta-se uma vez uma história de um pastor que uma irmã chegou perto dele e falou assim para ele, pastor, eu estou com muita dificuldade, estou com insônia, estou com muita dificuldade para dormir, não consigo dormir, estou dias sem dormir. E aí ela falou assim, nossa, eu preciso de um remédio, preciso de um médico, preciso ir no hospital. O pastor virou e falou para ela assim, irmã, eu tenho a solução. Tenho, isso é batata. Se você fizer isso, você vai dormir logo, logo. A irmã ficou muito curiosa. E o pastor virou e falou para ela assim, leia a Bíblia. Leia a Bíblia? Quando você estiver sem sono, pega a sua Bíblia, comece a ler. E você vai ver que rapidamente você vai ser curado. Ela ficou meio assim, tá bom. E ela foi fazer o teste. E estava sem sono e tal, e ela começou a ler. E aí, no outro dia, ela chegou com esse pastor, e o pastor, meio curioso, perguntou, e aí, irmã, dormiu? Foi curada e tal? Ela falou, nossa, foi curada rapidinho. Como que aconteceu? Aí ela começou a contar. Ela falou, olha, comecei a ler o primeiro capítulo, já dormi. Aí ele falou assim, e os outros dias? Eu nem cheguei a ler, quando eu pensei que eu ia ler, já estava dormindo.
já queria dormir. Foi curado, irmãos. Então, realmente é uma coisa assim difícil, né? Você pega a Bíblia, você dá um sono, dá um desespero na alma, porque você vê aquele monte de letra e você quer, ainda mais se você tiver um espírito aflito de resolver tudo numa hora, vamos ter paciência para ler tudo isso, né? Às vezes nossa alma não quer, nosso espírito não quer, mas se a gente para um pouquinho e dá crédito para a palavra, ela vai nos edificar. É a alimentação saudável, ok? E você vai crescer de uma forma muito boa, amém? Já comi mais 20 minutos, mas era necessário, ok? Então vamos lá. Quero passar 7 coisas rapidamente para que nós, como cristãos, podemos aprender com a vida de André, ok? Eu quero dizer para os irmãos que Jesus Cristo está no centro do Evangelho e deve ser entendido como sempre o herói da história, ok? Por isso que nós não aceitamos nenhuma mensagem que esteja fora da centralidade de Jesus Cristo, ok? Como centro, Jesus como centro. Então, ele sempre é o herói da história, ele sempre é o centro. Nossas mensagens, informação, tudo que nós pregamos, falamos, testemunhamos, vivemos, tudo Jesus é o centro, ele é o motivo de estarmos aqui, ele é o centro, ele é o motivo da nossa adoração, do nosso louvor, toda a honra, toda a glória seja dado ao Senhor Jesus, amém? Então ele é o centro da história, agora e sempre. No entanto, há coisas que podemos aprender com o caráter de seus discípulos, ok? Jesus é o centro, porém ele separou 12, e Jesus é intencional, e através desses 12, muitas coisas podemos aprender. Por quê? Porque esses 12 também, eles refletem, é como se nós também passássemos a mesma coisa que eles passaram, ok? Se você observar na história dos 12, você vai ter traição, você vai ter orgulho, gente mentirosa, gente que fofoca, você vai ver entre os 12, refletindo para o mundo, tá? Então vamos lá. No entanto, há coisas que podemos aprender com o caráter dos seus discípulos, tanto boas como ruins. Então vamos aprender algumas coisas boas e coisas ruins também a gente acaba aprendendo. Porque você já viu que com coisas ruins também a gente aprende ao não fazer aquilo. Às vezes você olha alguém fazendo e você fala, isso aqui eu não vou fazer. Você já aprendeu com a coisa ruim do seu irmão. Entendeu? Então, há coisas que podemos aprender com o caráter dos seus discípulos, coisas boas, coisas ruins, particularmente as qualidades que Jesus Cristo transformou para a sua glória. André, ele também aqui, ele nos traz essa ideia. E André tem algo a mais. Por que eu falo isso? Porque a maioria dos discípulos pisaram na bola. Mas André, ele é uma exceção. Quase não se vê, quase não tem alguma coisa que, vamos dizer, que denegrisse a imagem de André. Embora ele seja também uma das partes que eu me lembro aqui. Se você lembrar de mais um, pode me ajudar. Mas uma parte que eu lembro que André falhou foi quando ele fugiu. Quando prenderam Jesus. Ele foi um dos que se esconderam. Mas fora isso, a gente não observa muita coisa que ele fez, assim, de ruim, ok? Então ele é uma exceção. Vamos lá. Primeiro, guarde isso no seu coração. Guarde isso e você vai refletindo durante a semana, vai lembrando. A primeira coisa que eu quero deixar para você, que algo que podemos aprender com a vida de André, é que Cristo não chama os qualificados, ok? Às vezes a gente se desconsidera ou a gente se rebaixa. Olha só, as vidas, né, totalmente comuns e as ocupações comuns dos discípulos foram notadas. Por quê? No entanto, o qual é importante lembrarmos que
é que Jesus não chamou os discípulos por causa da sua ocupação. Porque se você observar, quando Jesus chama os discípulos, todos estavam ocupados, ok? Não estavam desocupados. Eles sempre estavam ocupados. Se você, depois a gente vai entrar nos outros discípulos, mas estamos falando aqui do Quarteto Fantástico, que são os 4 que Jesus logo chamou, os primeiros discípulos, e eles estavam fazendo o quê? Estavam trabalhando, né? Amém? E eles estavam trabalhando, eles estavam ocupados, mas não é por causa disso que Jesus também chama os seus discípulos, ok? Embora isso seja também de suma importância, ok? Mas, por sua graça, ele chamou homens comuns, diga comigo, comuns, isso, como eu e você, ok? Ele chamou pessoas, não tipo assim com super dotados, super conhecimento, aquelas pessoas que pareciam que era assim, destaque, não, ele chamou pessoas comuns, para que a sua glória seja refletida na vida daquelas pessoas, ok? E ele desejou qualificar e equipar aquelas pessoas para o Evangelho, né? Para o Evangelho, demonstrando para o mundo que é possível uma transformação, uma mudança dia após dia, ok? Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as sábias. E as coisas e as coisas que são fortes. Se você observar em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Vamos abrir lá para a gente entender melhor esse versículo, ok? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. O que diz lá? Amém? 1 Coríntios. Podem ler, irmãos, para a gente aqui acordar um pouquinho mais. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Amém. Os irmãos estão meio desanimados hoje, né? Às vezes é muito problema, né, irmãos? Ou às vezes é só cansaço, às vezes é só também luta, ou às vezes é só também um desânimo, frieza. Porque quem é que não passa um desânimo, uma frieza? De vez em quando, não de vez em sempre, né? Tem que ser de vez em quando. Às vezes a gente passa, somos homens, seres humanos, uma coisa que não dá certo, você olha lá e você, né, não deu certo. Uma conta que você não conseguiu chegar num objetivo, um trabalho que não deu certo, uma situação que não se resolveu, alguém falou mal de você, você fica magoado, chateado, com o coração triste, não deu certo, alguma coisa aconteceu, e às vezes a gente reflete isso no nosso dia a dia, e você às vezes lidar com a situação fraquinho, cabisbaixo, e às vezes é só preguiça mesmo, né? É só preguiça mesmo de viver. Vamos vencer. Amém? Vamos vencer essa situação aí. A gente não pode ficar prostrado. Temos que prosseguir. E eu, quando eu vim para cá, eu fiz a oração no caminho. Eu falei, Senhor, quando eu cheguei aqui também, eu entrego tudo a Ti, Senhor. Não posso resolver agora, nem depois, nem consigo resolver. Tem coisa que só o Senhor pode resolver, eu então entrego para o Senhor. E aí eu fiz essa oração, vim. Porque é assim, irmãos, tem coisa que chega diante de nós, a gente consegue resolver, mas tem coisa que você tem que entregar para Deus. Você entrega e descansa, ok? O descansar na Bíblia não é tipo, você não vai fazer nada, não. É o contrário, né? O descansar, você vai entregar para o Senhor, você vai orar, e Deus vai te dar a melhor alternativa, a solução, a direção de você resolver aquilo, ok? Tipo, não quero, né, eu entrego para o Senhor, resolva, Senhor. Tem gente que é assim, faz essa oração, né? Entrega e diz para o Senhor resolver, e não faz mais nada, esquece, fala, não quero nem saber disso. Não, é o contrário, você entrega e descansa, Senhor, eu entrego ao Senhor,
eu descanso no Senhor. E o descansar é a ação de Deus através das nossas vidas para resolver aquilo. Ok? Então, nós precisamos entender isso para que a gente consiga viver melhor. Então, ele não, melhor dizendo, não chama os qualificados. Cristo não chama os qualificados, baseado naquilo que eu falei para os irmãos aqui, ok? Eles eram qualificados sim na área deles. Porque quem era Pedro, André, Tiago e João? Eles eram o quê? E automaticamente eles eram profissionais naquilo. Eles tinham até negócio, tinham dinheiro. Alguns até dizem que Pedro, né, e tinha uma empresa junto com o seu povo, seus empregados ali, né, junto com aqueles discípulos, eles tinham uma grana. Por isso que Jesus vivia naquela região, porque eles tinham posse também. Eles tinham lugar, eles não eram tipo umas pessoas, um esperrapado, não. Eles tinham dinheiro, ok? Então é assim. A vida é assim, tá? A gente precisa conquistar, precisa ter, precisa lutar, né? Eu estou jovem, tenho 40 anos, pela graça de Deus, embora não pareça que eu tenha 120, mas, né? Alguém me encontrou no mercado essa semana, eu falei, meu Deus, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Eu fui pensando, fiquei a semana inteira pensando, hoje eu comentei com a minha esposa, alguém me encontrou, uma pessoa que sempre me vê na rua, nunca fala direito comigo, mas assim, não é que não gosta de mim, não, é que, né, conhecido, você fala oi, tchau, não é assim? Não é amigo, próximo, aquela coisa toda. Irmãos, o negócio foi tão forte que aquela pessoa parou e olhou para mim e falou assim, nossa, como você está de cabelo branco? Pessoa que nunca fala contigo, te encontra do nada no mercado. Ele parou assim, olhou para mim e falou assim, nossa, você tem muito cabelo branco. Falei, obrigado pela parte que me toca, né? Me senti assim tão mal depois, eu falei, eita Jesus. Por isso que o Jales raspa a cabeça, né? Mas irmãos, tem hora que a luta, a dificuldade é tão grande, né? Mas vai passar, irmãos, vai passar tudo isso. Eu me apego no Senhor, né? Eu me apego em Deus. Às vezes eu me sinto assim, tão cansado, né? E aí, durante a Simone ministrou no meu coração, fiquei aquilo pensando, né? Jesus, só um parênteses aqui, irmão, ainda tenho 10 minutos, ok? Isso porque eu ainda estou no primeiro ponto. Mas Jesus, o que aconteceu com Jesus? Eu estava lendo a caminhada de Jesus nessa semana, e, irmão, se você observar, se você parar e ler assim direto, você vai ver, Jesus não parava, quase. Você vai lendo a história, você vai lendo, Jesus estava curando, Jesus estava ali e tal, e tem parte na história que a Bíblia fala que Jesus, ele chegou no final da tarde, a Bíblia fala que ele estava cansado, exausto. Prova disso que quando eles estavam no barco, Jesus estava no porão, dormindo, cansado. Quando ele vai encontrar a mulher no poço ali de Jacó, a mulher samaritana, a Bíblia fala que ele chegou exausto, cansado de tanto caminhar. Ele chegou cansado, chegou ali e parou para descansar e foi pedir água. De tanto que Jesus trabalhava, corria, e eu fico imaginando o cansaço, né? Como homem, de tanta coisa que ele fazia. Tinha uma hora que ele dormia, caía no sono e dormia. Prova disso no porão do barco, que ele caiu do barco, e o discípulo, irmãos, ele estava tão cansado, que o barco balançava, o povo parecia que ia morrer, ia afundar, mas Jesus não acordou. Pensa no cansaço de Jesus, né? Aquela multidão, eu estou aqui com 50 pessoas quase administrando, fora os irmãos que, problema de um, problema de outro, e corre daqui, e resolve, ora com outro, expulsa o demônio de um, e faz isso, e aquela coisa toda, e está junto, e
e vive. Aí eu me sinto, imagina, quase 5.000 pessoas estavam ali quando Jesus fez a multiplicação do pães e peixe, ouvindo e seguindo. A Bíblia fala que antes Jesus Jesus teve que se retirar dos lugares, porque a multidão oprimia Jesus, queria Jesus e que um homem, eu estou falando de um homem, forma de homem, porque ele veio com forma de homem, então Jesus estava cansado. E aí, observa, às vezes ele mostra isso para nós que somos homens, às vezes a situação da vida nos deixa cansado. E não é pecado ficar cansado, irmãos. Amém? Não é pecado. Você se sente cansado, você descansa. Descansa, vai dormir, descansa um pouquinho, reflete. Falei essa semana para minha esposa, descansa. Está aflita? Descansa. Dorme um pouquinho, faz uma coisa diferente, dá uma descansada, depois você prossegue. A vida é assim. Às vezes você fica muito... que daqui a pouco você se perturba. A gente se perturba. E aí a gente acaba fazendo coisas que não deve. Mas aí descansa. Jesus, ele descansava. Ele trabalhava muito, mas também ele descansava. Ok? Só um parênteses aqui. Vamos lá. Deus escolhe as coisas loucas, né, deste mundo para confundir as que são sábias. Porque ele pega os desqualificados, ele qualifica cada um para pregar o Evangelho. Você muitas vezes se sente uma pessoa que não é qualificada, mas ele pode qualificar você, se você abrir seu coração, ele pode qualificar para você continuar pregando e pregando o Evangelho. Acredite que o ápice da sua qualificação vai ser para o reino. Tá? Às vezes as pessoas chegam na igreja pensando que lá elas vão encontrar o ponto de partida para o sucesso. Amém. Glória a Deus, porque a igreja também é isso, ok? Só que às vezes nós confundimos o ponto de partida para o sucesso, ou o sucesso, você vai aprender a ter sucesso, amém, glória a Deus, porque precisamos desfrutar o melhor dessa terra, amém? Precisamos comer bem, viver bem, amém? E tem que ser assim, porque, irmãos, pense uma coisa comigo, tem gente que vai viver bem nessa terra, vai comer o bem do melhor, vai viajar, vai comer até as carnes lá de Dubai, banhada a ouro. Já viu essa reportagem? Eu já vi. Vai comer, vai viajar, vai, sabe, viver assim, bem. Casas boas, carros bons, e vai padecer no inferno. Tem gente que vai comer ovo todo dia. Tem gente que vai andar com um carrinho que tem que empurrar para dar tranco. Tem gente que não vai comprar as melhores roupas, vai viver uma vida assim ruim, difícil, mas vai morar no céu. Não é? Mas tem gente também que vai viver bem aqui na terra, que vai comer bem, vai se vestir bem, vai ter o melhor dessa terra, e no final vai morar no céu também. Eu quero estar no meio dessa ala, irmãos. Amém? Eu quero estar no meio desse grupo. Eu quero estar no meio desse pessoal aí, porque, meu Deus do céu, eu quero viver bem nessa terra e também morar no céu. É assim que tem que ser. Nosso pensamento precisa ser esse. Amém? 2, para a gente finalizar essa segunda parte aqui, e assim encerro essa palavra, ok? 2, os indivíduos são, vamos dizer assim, frequentemente, né, apresentados a Cristo por meio de outras pessoas. Deixa eu só mudar aqui, desculpa. André, ele era aquele que foi um canal de bênção para outras pessoas. Ele foi aquele que foi usado por Deus para levar algumas pessoas até Cristo. Prova disso foi o seu irmão Pedro.
ele sempre estava em momentos onde acontecia algo, onde era necessário que alguém tomasse uma atitude. Por exemplo, na multiplicação do pães e peixes. Quem que levou o garotinho até Jesus? Foi André e o seu companheiro Filipe. Ele estava lá. Agora, eu fico imaginando uma cena como aquela, para a gente finalizar aqui. Uma multidão, a Bíblia fala que era muita gente, eles estavam ali, nessa temporada, e estava escurecendo, e daqui a pouco o povo começou a ter fome, porque no cair da tarde, né, irmãos? Alguém precisava comer, né? E aí começaram uma dificuldade. Agora eu fico imaginando, pensa comigo, vamos pensar na vida de André agora, no pensamento. Se você fosse André, você está ali com aquela multidão e o povo começou a reclamar e dizer com fome, provavelmente tinha criança, provavelmente tinha bastante mulheres falando no juízo, né? E tinha uma situação assim difícil, os homens tendo que aguentar, e aquela multidão conversando entre si, estou com fome, e agora? E os discípulos chegam para Jesus, manda esse povo embora, porque não estamos aguentando mais esse povo, manda eles procurar alguma coisa para comer, Jesus, vão mandar. E Jesus fala assim, dá vocês o que comer. Ah, gente, Senhor, que é isso? Né? E aí André surge, ele leva aquele garotinho até Jesus, provavelmente aquele garotinho se oferece e fala assim, ou aquele garotinho não era egoísta, porque imagina, uma multidão, com fome, só você com lanchinho, eu vou primeiro o meu, né, irmãos? Primeiro vou comer, e comia escondido ainda, atrás da moita para ninguém ver, porque se alguém ver, podia pegar. Não, ele foi, pegou aquele pães e peixes e mostrou, provavelmente para André, foi quando André e Filipe levaram até Jesus e aconteceu aquilo. Agora eu fico imaginando o pensamento de André. Giovanni, ajuda a gente agora para a gente finalizar essa parte, já deu meu horário aqui, amém? Fiquei no ponto 2, onde André, ele foi um canal de bênção para levar os seus irmãos até Jesus Cristo, ok? Ele sempre estava no lugar importante, ele sempre estava num ambiente onde ele mudava a história. O ambiente que ele estava ali com o seu irmão Pedro, ele mudou a história de Pedro, porque ele foi um canal de bênção. Por isso que no início eu falei, discípulo precisa ser um canal de bênção, precisa mudar o ambiente onde ele está, ok? Então ele estava lá, daqui a pouco ele muda, e vê aquela situação, e aí ele olha e... Bom, irmãos, pensa comigo, Jesus já tinha multiplicado, ou já tinha transformado água em vinho. Nessa altura do campeonato, Jesus já tinha feito muitas coisas. Amém? Nessa altura do campeonato, Jesus já tinha agido. Nessa altura do campeonato, André já tinha pensado, ele é o Messias. Nessa altura do campeonato, muita coisa já tinha acontecido, e André já tinha percebido que ele estava não diante de um homem simplesmente, ele estava diante do próprio Deus. Ok? E aí o pensamento de André, vamos até Jesus. Alguma coisa vai acontecer. Porque se André não tivesse no seu coração esse desejo, que alguma coisa acontecesse na vida das pessoas, dos seus irmãos, na vida do seu parentesco, porque Pedro estava lá, era o seu irmão, na vida das pessoas que estavam ali, se ele não tinha esse pensamento, se ele tivesse um pensamento egoísta, tipo, menininho, você só tem quantos pães? Quantos pães que o menininho tinha? 5, e quantos peixes? 2. E aí falava para o menininho, você tem quantos? 5, 2, vem aqui. Vamos ali,
Vamos repartir entre nós, né? E aí chamava o menininho para o canto e pegava com o Felipe, está aqui o teu, está aqui o meu, não fala nada para ninguém, a gente vai comer, vai ficar feliz e manda esse povo morrer de fome. Não é pensamento egoísta, mas não, irmãos. André pegou junto com o Felipe, ele pegou aquele menininho lá e falou assim: vamos até Jesus, alguma coisa vai acontecer no meio desse povo. Irmãos, transforme o ambiente onde você está. Seja um canal de bênção, não importa onde você esteja. Seja um canal de bênção para contaminar e contagiar o coração de muita gente. E você pode ser o agente de milagre na vida do seu irmão. Não seja egoísta. Deixa Deus te usar. Amém? Quantos entenderam? Vamos ficar de pé, queridos. Estamos encerrando essa parte. Glória a Deus, obrigado pela vida.